Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje vou falar sobre Pencils versus Outliners, que é basicamente um assunto que todo mundo fala, mas que as pessoas geralmente não falam porque eles falam sobre o assunto e porque isso é tão importante para você se identificar como um escritor e como melhorar a sua escrita. Então acho que é válido, vou conversar sobre isso com vocês. Mas antes de entrar nesse assunto eu tenho que fazer um anúncio. Eu lancei um livro, sim, eu lancei um livro. Ele está lá no Wattpad, é super de graça, ele é Antes de Você Ir Embora. Essa aqui é a capinha dele, é um romance contemporâneo que conta a história do Caetano, que ele é um músico que ele tá se descobrindo assim, então ele tá num momento ruim da vida dele, a noiva dele deu um pé na bunda dele, ele tá com uma depressão, ele tá tentando sair desse buraco, mas não tá sabendo como. E aí ele conhece uma pessoa linda, maravilhosa, que é o Theo, que é um dançarino incrível, talentoso. E os dois, eles aprendem muito um com o outro, assim, sabe? Então, e obviamente eles vão se apaixonar, porque é um romance contemporâneo. E eu fiz essa história com muito, muito carinho. Se vocês quiserem dar uma olhada, como eu falei, o link tá aqui embaixo. É de graça no Wattpad, então vá lá, descubram a história do Caetano. Eu ia ficar muito feliz, depois me contam aqui nesse vídeo o que vocês acharam. Mas voltando pro assunto que é Pencils versus Outliners. Então, eu vou começar pelo básico. Pencils e Outliners é a mesma coisa que os brasileiros chamam de arquiteto e jardineiro. Eu vou usar a terminologia em inglês porque é mais fácil vocês encontrarem esse tipo de conteúdo na gringa do que no BR. Então, se você colocar jardineiros e arquitetos na internet, você vai ter um conteúdo. Mas se você botar Outliners versus Pencils, você vai ter mais conteúdo ainda, sabe? E aí, como o Google ele traduz muito bem, eu acho que vocês não vão se perder muito se vocês usarem Pencils versus Outliners. Então, vamos começar pelo início. O que é um pencil? O pencil é basicamente um escritor que ele não tem nenhum tipo de roteiro e que ele começa a escrever o livro só com a imaginação dele. Ele só tem vontade de escrever e ele vai lá e ele continua a escrever e ele vai chegando até o final dessa história só com essa vontade, com esse início de uma ideia que ele teve. E tem os outliners, que eles são pessoas que precisam ter um roteiro para começar a história. E não existe uma forma de fazer um roteiro certo, né? Existem várias formas, mas independente de que tipo de estratégia de escrita, de estratégia de roteiro você criou, você vai precisar desse roteiro para você conseguir escrever a sua história. E esses dois tipos de escrita, eu acho engraçado, porque as pessoas elas brigam muito, assim, esses dois tipos de escritor, tipo, Pencils versus Outliners, sabe? Tipo, qual é o certo? E aí, tipo, os Outliners, eles ficam tipo, os Pencils, eles estão fazendo tudo errado. E os Pencils, eles ficam, os Outliners, eles só ficam enrolando pra escrever. Então tem, tipo, muita treta nesses dois tipos de escritor. E até gente que escreve o livro, publica o livro e aí as pessoas ficam, esse livro aqui foi feito por um pencil, esse livro aqui foi feito por um outliner, e tipo, não tem como você saber, sabe, exceto se o autor falar. Então existe uma rinha muito grande entre esses dois tipos de escritores, mas a gente nunca para pensar por que a gente identifica esse tipo de escrita. E o que é realmente a diferença entre esses dois tipos de escritores, que acho que esse é o cerne da questão, sabe? As pessoas quando pensam em pencils, eles pensam em um rascunho sujo que o escritor ele vai ter que, às vezes, fazer 1, 2, 3 revisões para aquele rascunho sair feito, sabe? Sair bem feito. Porque quando você não planeja, às vezes você tem furos na sua história ou coisas que não bateram. Você descreve um personagem no início de uma forma e ele tá de outra forma diferente. Quando você não planeja os detalhes da história, às vezes eles não batem, assim. Eu falo isso porque eu sou uma pencil. Eu não planejo absolutamente nada das minhas histórias. E realmente tem umas incongruências que você gasta mais tempo para você fazer uma revisão. Já o outliner não. O outliner, a questão dele é que ele passa muito tempo planejando as coisas. Esse tipo de escritor é o que tem, tipo,
pastas e pastas no Pinterest, tem listas de nome, fica o dia inteiro em site de bebê, descobrindo o nome de bebês e qual é a década que teve mais esse tipo de nome, ou significado, e aí ele cria mapas do mundo dele se for fantasia. Ele fica, tipo, muito tempo nesse período de construção de roteiro e pré-produção, que às vezes ele se perde, sabe? Mas aí quando ele senta a bundinha dele pra escrever, a história já tá toda ali. Então, no final, ele não gasta tanto tempo na revisão, sabe? O rascunho dele é um rascunho mais limpo. E aí, disso tudo que eu falei, se você for parar pra pensar, esses dois tipos de autores, eles gastam o mesmo tempo para escrever um livro. Só que um outliner, ele precisa de mais tempo de pré-produção, enquanto um penciler, ele precisa mais tempo de revisão. Mas as duas formas de escrever, elas não excluem uma outra, sabe? Elas são só formas para chegar no mesmo resultado, sabe? E eu acho engraçado que as pessoas ficam brigando sobre isso, quando na verdade é tudo basicamente a mesma coisa. Mas identificar essas pequenas diferenças vão te ajudar a ser um escritor melhor. Eu sou uma penciler, então eu sei que eu gasto muito tempo revisando. E então isso é uma coisa que eu já tenho que planejar, sabe? Tipo, eu tô escrevendo isso, mas eu sei que eu vou precisar de pelo menos 1 ou 2 meses para terminar isso. Um outliner, você é o tipo de autor que não pode se perder no período da pré-produção. Porque às vezes você fica muito preso na sua cabeça, tentando fazer esse roteiro maravilhoso, e você acaba enrolando, assim. Você, às vezes, o outliner ele tem que se segurar um pouco mais, sabe? Às vezes. Mas se você souber o quanto tempo você precisa para esse tempo, por exemplo, eu preciso de 2 meses para me programar e escrever, e aí ele acaba só escrevendo em 1 mês, ele tem, tipo, escreve em 3 meses. Enquanto um penciler, ele poderia escrever um livro em 1 mês e gastar 2 meses revisando esse livro. Então, na realidade, o tempo é mais ou menos similar, entendeu? Obviamente, as pessoas demoram mais ou menos para escrever um livro, isso depende da capacidade da pessoa, de como a pessoa está se sentindo confortável naquele momento para escrever. Mas essas diferenças que as pessoas criam picuinha, elas não são grandes diferenças, sabe? Elas são só formas diferentes de fazer isso. E essa é uma discussão que é muito recorrente no ciclo de autores, né? Tipo, eu tenho uma colega que ela é uma hard outliner e eu sou uma hard penciler. E ela fica, tipo, chocada com o meu processo criativo, que é, tipo, não criar outline nenhum. E o motivo que eu não crio outline nenhum é porque eu gosto de não saber o que vai acontecer. Se eu souber o que vai acontecer no final do livro, eu não quero escrever o livro, sabe? Eu fico, tipo, pra que eu vou escrever essa história? Eu quero, tipo, descobrir que as coisas vão acontecer. E mais que isso, como penciler, e um dos grandes exemplos que as pessoas chamam Stephen King, ele tem uma estrutura que acho que a maioria dos pencilers tem igual a ele. Que você tem que ter os personagens já criados na sua cabeça. Você, às vezes, eu particularmente tenho uma cena que eu crio na minha cabeça antes. E eu fico remoendo essa cena. E aí, nessa cena, eu consigo identificar quem são os meus personagens. E aí você tem isso, né? Os pencilers, eles são assim, eles têm que ter um personagem muito bem estruturado na cabeça dele pra saber que tipo de decisão ele vai tomar, e aí você só vai botando problema na narrativa, sabe? Você vai botando problema na narrativa e esses personagens, baseados na personalidade deles, eles vão tomar decisões. E eu acho que essa é mais ou menos o que os pencilers, eles trabalham, assim, do tipo, eu sei quem eles são, então eu consigo, a partir disso, criar uma história com esses personagens. Enquanto às vezes os outliners, eles são movidos muito pelos eventos. Eles pegam a estrutura de 3 atos do Save the Cat ou qualquer outro tipo de estrutura e eles ficam muito ligados nessa estrutura do tipo, em 30% tem que ser o final do primeiro ato, tem que ter o incidente que vai começar toda essa aventura. Em 80% tem que ter a noite mais escura. Não, tem que ter uma volta ali, em 40%, no máximo 50%. Eles ficam, às vezes, muito ligados na estrutura de eventos. E isso, pra eles, é incrível, sabe? Então você vê que essa estrutura narrativa, ela é uma coisa muito poderosa. É tão poderosa quanto o personagem.
E para os Spencers é diferente. Especificamente para mim é diferente. Os personagens, eles são as coisas que guiam minha narrativa, sabe? Então eu me divirto com eles. É por isso que eu escrevo, pra eu me divertir, sabe? Mas nem sempre tem essa linha muito bem definida entre Pencer e Outliner. Tem uma terceira categoria que as pessoas chamam de Plancers, que são pessoas que pegam algumas coisas dos Outliners e algumas coisas do Pencers e criam a sua própria maneira de se escrever. Às vezes é uma pessoa que tem a descrição de uma linha de que vai acontecer no capítulo dos livros dela. Só uma linha. Tipo, no capítulo 1, o cara malvado vai aparecer. No capítulo 2, ele vai conhecer o mestre. E aí vai seguindo, sabe? E são, tipo, linhas simples, ideias simples, que não chegam a ser um roteiro, mas que é um tipo de guia. E as pessoas, às vezes, consideram isso como Plancers. Plancer é toda uma outra estrutura, sabe? Dependendo de que lado você tá no Plancer, você consegue identificar o que te ajudaria, né? Às vezes você é um Plancer que precisa ter mais tempo na revisão, e às vezes é um Plancer que não precisa ter uma revisão, mas precisa gastar um tempo mais no seu planejamento. Plancers são uma categoria à parte, não tem regras duras, como as pessoas costumam achar que existem regras duras para o que é um Pencer, para o que é um Outliner. Dito isso, o que eu acho que eu queria que ficasse aqui sim, tentem descobrir que tipo de escritor você é. Porque dependendo que tipo de escritor você é, você consegue achar canais no YouTube, ou autores, ou pessoas que você se identifica melhor com a forma de se escrever e seguir, sabe? Por exemplo, tem 2 canais que eu adoro, que é da Jenna Moretti e da Abby Adams. As duas são Outliners. Então, tipo, eu fico assistindo os vídeos que é sobre personagem, estrutura de 3 atos, porque elas entendem muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou entrar no tipo de conteúdo que esses youtubers, eles falam. Você precisa... E eles falam assim, sabe? Tipo, você precisa de um outline, senão o seu livro vai sair cagado. Tipo, eles meio que são bem hard na forma como eles pensam, sabe? E aí você tem que, tipo, não tentar entrar nessa caixinha, sabe? É bom você saber quem é que você está consumindo o seu conteúdo. Então, quando você identifica que tipo de escritor você é, você consegue entrar nesse mundo de canais, de youtubers e com um pouco de senso sobre quem você é e que tipo de conselho e dica você é capaz ou não de absorver, sabe? Então, quando canais dizem que é errado não você fazer um outline, eu não me sinto obrigada a fazer um outline. Eu sei que é uma visão parcial deles. Enquanto outros canais, principalmente canais de Pencers, os canais de Pencers pra mim são os meus favoritos, porque eles me abraçam muito, sabe? São os canais que, tipo, olha, os outliners fazem assim, mas eu faço assim, assim, assim. Ficam passando meia hora sobre como eles fazem. E eu me sinto muito acolhida nesse tipo de canal de escrita. Um bom canal aqui no YouTube é o canal da Sarah Cannon. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha dela, se você for um Pencer como eu, vocês vão se sentir muito acolhidos no canal dela. Então, tudo isso é basicamente para você se entender melhor como quem você é nesse mundo da escrita, para você conseguir trabalhar com as suas pontos fortes e com seus pontos negativos e absorver e ter um senso crítico mais apurado, sabe? Eu acho que é isso que é mais importante. Quando você sabe que tipo de escritor você é, você tem um senso crítico para dizer o que não funciona com você. E isso é 90%, porque eu não sei quanto tempo eu demorei para identificar quem eu era e eu, às vezes, tentava me colocar numa caixinha que eu não cabia, sabe? Então, essa é basicamente a minhas dicas de hoje. Se vocês curtiram, deixem o seu like. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve no canal. E não esquece que eu tenho um livrinho, o Antes de Você Ir Embora, que tá de graça no Wattpad. Ele tá aqui embaixo. Então, vão dar uma olhadinha, vão conhecer a história do Theo e do Caetano, porque eu fiz com muito carinho e amor de uma Pencer. Então é isso, gente. Tchauzinho.